Pastor Pedro Paulo, um amigo nosso, mora ali na cidade de Curitiba, veio com a sua esposa, me recebeu muito bem na casa dele, quando fui até lá, e é uma alegria poder... Eu já até ofereci ele ficar lá em casa, mas tem um sogro, sogra, aqui fica difícil, né, de... Concorrência não dá, amém? Ainda mais o pastor Ailton cozinhando como cozinha. A gente vai calado. Aí a gente vai embora, amém? E é uma alegria tê-los aqui, amém? Receba o pastor Pedro Paulo aplaudindo a Jesus por ele. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus possa abençoar as nossas vidas como já tem feito, né? Através de estarmos aqui juntos e podermos realmente rever todos. E é tão bom quando nós nos congregamos, né? Diz que aonde estiver pelo menos dois, ali o Senhor está. Ele não age só na individualidade, mas ele tem um desejo de agir na coletividade. Por isso estamos aqui. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por essa noite, pelo privilégio de Deus estar na tua casa e podemos mais uma vez, Senhor Jesus, nos dispor a ouvir, aprender, compartilhar da tua palavra. Fala aos nossos corações, como o Senhor já tem falado, através das canções, através do testemunho, que possamos caminhar, Senhor Jesus, rumo aos teus propósitos, Pai, que é realmente a igreja do Senhor continue a ser um sinal da tua presença neste mundo, nos posicionando, nos direcionando, nos ensinando a caminhar aqui nessa cidade, onde teu povo se reúne, Pai. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É sempre um privilégio poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, ainda fica melhor, né? Lógico que a minha intenção não é nunca poder trazer para os irmãos algo simplesmente que possa encher o seu coração, mas que possa fluir de uma experiência do meu coração para a vida dos irmãos. Eu acredito que realmente a palavra de Deus para nós hoje, e quando a gente fala hoje, é porque se fala muito nesse novo normal, né? Que a pandemia que foi e é algo que traz uma marca profunda na nossa história. Ela não traz por causa da doença, né? Quem já ouviu falar que o que marca a vida do cristão não é o perigo do vírus ou a crise da saúde, mas o que essa nos colocou diante de uma realidade de morte tão cruel. Nós já estamos aí com mais de 120 mil pessoas que morreram nessa pandemia. E diante da morte, eu sempre falo que eu tenho um grande privilégio no ministério, e isso eu acho que é muito maior até do que a gente poder estar à frente da igreja, é poder compartilhar com pessoas em momentos em que realmente chamam a atenção aquilo que a palavra deseja. E então eu, como pastor, gosto muito de falar em sepultamento, gosto mais pela experiência de poder levar as pessoas através daquele sentimento e a morte, poder realmente ser despertado de algo que ainda, quem sabe, não se apercebeu. E por isso é impossível, diante de tudo que nós já passamos, alguns próximos, alguns da família, alguns que nós simplesmente ouvimos, que não precisam nem estar perto, e agora milhões somados no mundo que sofrem, nós não podemos simplesmente olhar e falar, passou, vamos entrar num novo normal. Não pode ser. Nós temos que de fato tirar grandes ensinamentos e grandes propostas em relação àquilo que Deus quer para nós. Por isso, quando a gente vai falar sobre o Evangelho que é o mover de Deus através de Cristo Jesus, que marca a nossa caminhada através da morte de Cristo, e que através da sua morte todos nós podemos morrer e ressuscitar, vivendo uma nova criatura. Para nós, essa identificação de novidade de vida, ou de um novo normal espiritual, já acontece quando nós entregamos a nossa vida a Jesus.
Eu não posso imaginar alguém que encontrou Jesus e a pessoa fala, ele sempre foi assim. Ou o Evangelho não realmente, de fato, cumpriu o seu propósito de transformar a vida da pessoa, e ela continua se enganando, então, nessa ideia da religiosidade, como simplesmente um fato a mais, uma virada de página, e não é só uma virada de página, é uma lacuna, é um vale, como diz o salmista, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Não é simplesmente um tempo em que nós vamos viver, quem sabe, 5 meses, 6 meses, 7 meses, um ano, não é por causa de 10 milhões de pessoas, mas a morte tem que representar para nós, de fato, uma experiência de vida diferente. É quando a gente passa pelo espelho, a gente fala assim, quem é você? Eu já não lembro mais. É quando a gente se depara com a nossa realidade e fala assim, olha, eu já não sou o mesmo. Paulo vai falar agora, não sou eu, mas quem vive, e Cristo vive em mim, e às vezes a gente olha no espelho e não enxerga Cristo, então tem algo errado na sua vida. Então, quando a gente está vivendo esse tempo, o que me chama a atenção, e eu tenho refletido muito, tenho falado muito que não é um período muito bom em relação a tudo que nós estamos vivendo, mas é uma grande oportunidade de rever aquilo, quem sabe, que nós perdemos. E nós perdemos de fato, olhando para a igreja hoje, e não é apenas hoje, ele está também olhando na história, uma ideia de vida cristã totalmente diferente do que Cristo propôs. Quando ele morreu na cruz e falou, agora quem viver através de mim, uma nova vida, vai ter uma vida diferente. Mas parece que isso não aconteceu. E quando nós vamos olhar na Bíblia, olhar no passado, eu quero falar com os irmãos um pouco sobre a igreja na Galácia, onde aquela igreja que Paulo fundou na sua primeira viagem missionária, uma igreja que pôde ouvir do apóstolo Paulo toda a revelação de alguém que ouviu de Cristo uma mensagem que foi transformadora para a sua vida, e ele então inicia uma igreja com essa experiência. Eu quero que vocês vivam aquilo que eu conheci, e aquilo que mudou a minha vida. Quem era Paulo? Um assassino, alguém que não tinha valor com relação a uma experiência de vida humana. Para ele, quem não era alguém que ouvia Roma, tinha que ser morto. E quando inicia o cristianismo, Paulo resolve, então, vamos matar os opositores. Ele pede a carta a Roma e fala assim, me dê então as autorizações, que eu vou atrás aonde eles estão, e vou ter o maior prazer de acabar com esse povo, e fazer realmente aquilo que está no meu entendimento de valor, matar as pessoas que são contrárias àquilo que eu penso. Mas diz que no meio desse caminho ele tem um encontro com Jesus, ele não foi simplesmente impactado com uma mensagem, ele ouviu do próprio Cristo. Paulo, o que me percebes? E ele então trava uma experiência de conhecer Deus através de Jesus, e aos poucos a sua vida vai mudando. Eu fico imaginando Paulo quando encontra alguém que conheceu ele no passado. Acho que a pessoa, como aconteceu naquela época, quando ele chegava, diz que as pessoas se afastavam, porque realmente o mundo não sabe, de fato, olhando para nós e para muitos de nós em relação ao nosso testemunho, aquilo que Cristo fez, porque parece que alguns são os mesmos. E há um tempo atrás eu compartilhei com a igreja sobre isso. Nós deixamos de viver o Evangelho e assumimos uma postura de evangélicos. Nem todo evangélico é de fato alguém transformado pelo Evangelho. E aqui em Gálatas, nós vamos ver isso. Paulo, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai falar para eles, olha, vocês são insensatos. Por quê? Porque houve uma época em que eu vim falar de Cristo para vocês, e vocês assumiram de fato uma experiência nova em Jesus. Mas quem agora vos fascinou a vós antes, cujos olhos foi representado em Jesus Cristo como crucificado? O que aconteceu com vocês quando eu vim, iniciei aqui uma história, levantamos uma igreja e vimos pessoas se decidindo por Jesus, deixando de ser como é que
que eram e passaram a viver uma nova vida. E agora eu fico sabendo, estou escrevendo uma carta para vocês, porque eu ouvi dizer que a igreja ali foi dominada por pessoas insensatas, que não têm lucidez, que viveram pelo evangélico religioso e perderam a experiência do evangelho transformador. E é interessante como isso ainda ocupa os nossos corações. Principalmente hoje, você vai ouvir com certeza nos noticiários ao sairmos daqui, né, Fantástico, e depois algumas coisas que os evangélicos estão fazendo. Os evangélicos estão matando pessoas, mas não com Covid, mandando matar. Ouviu falar da Flor de Lis? Pastora evangélica. Há um tempo atrás, eu sou de Curitiba, Curitiba é bonito falar, gente, é de São José dos Pinhais, é do lado. Mas o hospital evangélico, já ouviu falar? Em Curitiba tinha um hospital evangélico. Quando você ouve o hospital evangélico de Curitiba, o que você lembra? Você lembra da enfermeira? A enfermeira que matava o hospital evangélico, sabe para quê? Porque ela tinha uma ordem, porque a internação na UTI custa muito cara. Então quem está há muito tempo e aparentemente não vai sair, abrevia, mata. E ela cumpria ordens, não foi uma iniciativa dela. Não sei se vocês sabem isso, já correu em trâmite de justiça. Ela acusa o hospital de orientá-la a matar as pessoas. Matar não, abreviar. Fazia um sentimento de que estou fazendo bem, né? E criando uma morte satisfatória diante da doença. O que a gente pensa então, muitas vezes, políticos evangélicos, que a gente fala misericórdia, né? Eu não sei se você sabe que está preso um pastor evangélico no Rio agora, presidente de um partido, que ele batizou o nosso presidente no Rio Jordão. Como é que alguém que batiza o presidente vai servir de testemunho pro presidente de alguém de boa caráter e mudança de valores? É o que Paulo está escrevendo à igreja aos Gálatas. O que aconteceu com vocês? Aquilo que eu fui, o que eu vivi, não serviu de nada na vida de vocês. Vocês foram encobertos por um fascínio pelo mundo, ao ponto de que vocês se desviaram da verdade e construíram uma história do evangelho que não existe. Não existe um falso evangelho. O que existe é um grupo de evangélicos, entre aspas, que assumiram uma posição e uma atitude de vida que não condiz com o evangelho, mas se dizem evangélicos. E ele vai falar isso logo no capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. E ele vai então expressar nesta carta à igreja da Galácia sobre como que ele está vendo a situação. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Mentira! Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Pois busco e agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? E se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo? O que Paulo está dizendo aqui, eu não sei aonde que vocês construíram um falso evangelho de que vocês podem perverter, através da atitude de vocês, um valor do evangelho tão maravilhoso, e em vez de se tornarem servos de Cristo, assumiram através do evangelho uma posição de poder, de ganância,
de domínio. Da onde vocês tiraram isso? O Evangelho constrói uma nova criatura serva. Um servo. Um servo não pratica aquilo que eu estou ouvindo que vocês estão caminhando. Se Paulo estivesse hoje escrevendo essa carta para nós, faria a mesma coisa. Eu estou abismado de ver aqueles que se dizem evangélicos transformados pelo Evangelho, as atitudes que vocês tomam. Porque isso não condiz com aquilo que eu ensinei. Vocês estão criando um falso evangelho. Um evangelho fraco, um evangelho que não tem base de transformação, um evangelho que se parece muito mais com o mundo do que propriamente com aquilo que Cristo veio nos ensinar. Se o evangelho paga o preço através da cruz e se submete a Cristo, como é que vocês transformaram isso em uma realidade de valores, de poder, de algo em que coloca vocês como se fosse um povo privilegiado, e assim, porque eu tenho Deus, eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece? Quem disse isso? Quem que ensinou que vocês podem fazer tudo? E em meu nome? Quem disse? Vocês estão matando em meu nome, estão roubando em meu nome. Há uns anos atrás, isso aí na época já do mensalão, estão lembrados que um grupo de evangélicos se reuniu para orar, depois que esconderam dinheiro na roupa, eles se reúnem para orar e falam: Senhor, abençoa agora que nós não sejamos pegos com esse dinheiro roubado. Você sabe que no Rio de Janeiro tem um grupo de matadores na favela, conhecido como Novo Israel, formado por traficantes, bandidos, assassinos, que pegaram a estrela de Davi e gravam como um slogan de um grupo que mata as pessoas. Eles estão invadindo também os terreiros de macumba para matar as pessoas, para destruir, porque eles são o povo de Deus. Somos o Israel de Deus. Você sabe que nós estamos passamos aí um período com relação à preocupação, principalmente da pandemia, com a quantidade de mulheres que têm sido violentadas e têm apanhado dentro de seus lares, dos seus maridos. Vocês ouviram isso? Como cresceu a cadeia da mulher, né? A delegacia da mulher nunca recebeu tantas denúncias. Eu quero dizer um negócio que eu vou ficar assustado. Sabe que 40% desses maridos que batem nas esposas são ditos evangélicos? Que batem por direito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher. E a mulher tem que ser o quê? E se ela está abaixo, e ela responde, e ela não obedece, eu bato. Todos dizem amém. Não. Isso é desviar o Evangelho. Isso é transformar a proposta do Evangelho em algo totalmente diferente do que Paulo aqui está compartilhando com a igreja. E dizendo para eles: olha, eu não sei o que aconteceu com vocês, que de tanto se envolverem com as coisas deste mundo, trouxeram a experiência de Deus, não de forma espiritual, mas religiosa. E aí passaram a fazer mais mal do que bem. E é triste, meus irmãos, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma época onde é necessário nós agirmos em amor com o nosso próximo. É necessário a gente ter empatia com o problema das pessoas. É necessário a gente chorar com os que choram. É necessário a gente ajudar as pessoas. É necessário a gente estender a mão para as pessoas. É necessário agir com misericórdia em função de tudo isso que nós estamos passando. Mas nós ainda estamos preocupados com uma coisa só. O que interessa é que a Covid não chegue até a mim. Graças a Deus ficou no vizinho. Sabe por quê? Porque eu vou na igreja do pastor Cláudio, na Deus é Amor, no Brasil para Cristo, na Adventista, na Batista, e eu tenho um Deus que me protege. Você tem esse pensamento? Por tudo isso que você tem visto?
Estava contando hoje uma experiência numa casa de um cristão. Tem um ateu, um homossexual, um traficante usuário de droga e uma prostituta e um cristão. Chegou o Covid, quem pegou? Adivinha, irmãos, quem pegou? Está amarrado com Jesus. Ou esse cristão é muito ruim, se não deve ser alguém de oração, não deve ser alguém que vem na igreja, deve frequentar outra igreja, porque se ele fosse membro da Brasil para Cristo, jamais isso acontecia, amém? É assim que você pensa? Por que ele e os meus outros não? Que Paulo está dizendo para a igreja, até que ponto vocês transformaram o Evangelho numa alternativa de valores e méritos para nós, e que os outros sofram e morram? Paulo está falando, da onde que vocês tiraram o propósito e deixaram de pensar que se um dia tivesse um Covid e chegasse numa casa como essa, o que o cristão deveria fazer era o primeiro a dizer, pai, que essa doença pegue em mim. E graças a Deus pegou no cristão. Louvado seja o Senhor. Porque se pega num outro da casa, o que aconteceria se ele morresse? O que aconteceria com o ateu se ele morrer? Se acontecesse com o adulto, o drogado, ou seja, o traficante que pegasse o homossexual. Agora pegou um crente, alguém lavado pelo sangue de Jesus, o que acontece com ele? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas é assim que a gente pensa. Por quê? Porque parece que o Evangelho, ele não abre a minha visão para as coisas eternas, que Paulo vai falar à igreja da Galácia. Vocês infelizmente usaram do Evangelho para curar as suas fraquezas. O desempregado quer Jesus para arrumar emprego. O doente quer Jesus para ser curado. O feio quer Jesus para ficar bonito e arrumar um casamento. Não é assim? Porque lá na igreja, pastor, eles não olham o meu exterior, só olham o meu interior. É para isso que o Evangelho veio, não? Para entrar na sua fragilidade e fazer você alguém mais do que alguém. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para fazer você ser um servo. Paulo está dizendo, ser um servo. É para fazer com que você de fato assuma diante de Deus uma nova postura para esse mundo e falar assim, olha, eu realmente opto, através de Cristo Jesus, em ter uma nova vida. Mas essa nova vida não é fácil, porque Paulo vai falar com ele o seguinte, eu sei o quanto que é viver o Evangelho, porque o Evangelho carrega uma cruz. E carregar cruz é algo realmente muito difícil. Eu pergunto para você aqui, meu irmão e irmã, você tem uma cruz na sua vida? Aleluia. Pastor, eu tenho uma cruz aí pesada, grande. Já estou com ele há 30 anos. Ok, é uma cruz, mas eu estou junto. Pastor, eu gerei 2 cruzinhas. Oh, Jesus. Eu estava hoje do lado, vendo um casal conversando sobre filhos. E um falou para o outro assim, você não tem filhos? Ele falou assim, não. Ele falou assim, graças a Deus. E olha, se soubesse a dor de cabeça. E sabe que nós perdemos a percepção do Evangelho e somos vistos como uns insensatos pelo mundo, porque realmente nós ainda não absorvemos a cruz. Nós queremos que o mundo veja em nós algo que nós não somos. E aí passe a questionar a nossa vida pela aparência. E aí alguém vai falar assim, olha, esse é alguém feliz. Por quê? Porque aparentemente, não, mas nós não somos um povo da aparência, somos um povo da cruz. As pessoas têm que olhar para nós e ver, ali está alguém que sofre, que passa lutas, dificuldade, mas vou contar um negócio para você, é muito melhor estar com ele, do que quem sabe do lado de outro. Porque ele não reclama, ele não abre a boca. Você não conhece gente assim? Você conhece gente do Evangelho? Você já andou com gente do Evangelho? Você já teve o privilégio de trabalhar com alguém do Evangelho? Que você fala assim, eu não aguento mais esse trabalho, o salário não dá, as contas são grandes, eu não aguento mais, eu passo luta, eu passo dificuldade, eu não aguento mais minha família, e a pessoa fala assim, meu querido, tenha paciência, Deus está conosco.
Eu estou no mesmo lugar que você está, ganho a mesma coisa que você ganha, enfrento as mesmas lutas que você, mas estou feliz em Cristo Jesus. Não tenho o marido que eu quero, não tenho os filhos que eu quero, não tenho o emprego que eu quero, mas eu tenho algo que quem sabe você não tem, que é maior do que todas as coisas, que é Jesus. Esse é o Evangelho. O nosso testemunho não é daquilo que não temos, mas é daquilo que temos. Paulo vai conversar com os irmãos através desta carta, dizendo para eles exatamente isso: olha, vocês precisam de novo ser despertados para uma vida cheia do Espírito Santo, onde realmente a vida de vocês será vista como alguém, nova criatura, alguém vivendo uma nova vida em Jesus, e não pautada pelo aquilo que nós temos visto hoje, porque realmente, eu não sei você, mas eu confesso que eu tenho me decepcionado com muitos evangélicos. Eu não me decepciono com o Evangelho, mas eu tenho me decepcionado com aqueles que estão aviltando o Evangelho, estão fragilizando o Evangelho, e eu muitas vezes fiz parte disso. Eu muitas vezes fiz da minha vida alguém que realmente não valia a pena ser evangélico, não valia a pena viver pelo Evangelho. E é interessante que Paulo vai contar toda a sua história, novamente, de que ele não sofreu influência dos judeus. Aqui havia um grupo judaizante que questionava Paulo com relação ao Evangelho, dizendo o seguinte: olha, não é Jesus, mas é Moisés, não é a graça, mas é a lei. E Paulo falou: quem disse isso? Não, eles estão falando, mas eles estão errados, eles estão falando de algo que não é verdade, é anátema. Vocês não podem dar ouvidos para aqueles que ainda não aprenderam de fato o que é o Evangelho de Cristo, aqueles que não viveram uma experiência com Jesus, aqueles que continuam vivendo na lei, apenas pautado a sua vida na obediência à lei, não em função do seu benefício, mas em função do seu castigo. Você sabe por que no Brasil todo mundo usa cinto de segurança? Por quê? Por causa da multa. Mas é para isso que o cinto foi feito ou não? Quem põe o cinto tem uma propensão de proteção no acidente muito maior. Então usar cinto não era para evitar uma multa, mas era para quê? Preservar a vida. Mas nós olhamos para a multa. Isso é lei. Olha, vamos à igreja, porque se nós não formos à igreja, Deus vai nos castigar. Aí vem a pandemia, fecharam as portas, você vai para onde? Então quem estava fora estava sob o castigo de Deus, sofrendo e pedindo: Senhor, abre essas portas. Não. A gente aprendeu muita lição com isso, porque tem gente que só vira evangélico e se obedece o Evangelho quando passa por aquela porta, porque quando sai daqui, ele não tem uma vida ao ponto que as pessoas podem falar para ele assim: não importa aonde você está, mas aquilo que você se tornou. E o judaísmo era isso. O judaísmo, você pode olhar para aqueles que se diziam, entre aspas, né? Aqueles que diziam os donos da verdade, os profetas daquela época, de que eles falavam daquilo que não viviam. Os judeus, não é porque a lei de Moisés estava errada, é porque a lei não foi suficiente para mudar as pessoas. E quando Jesus vem e fala: eu vim para cumprir a lei, porque vocês não vão cumpri-la, vocês não conseguem, então eu vim para assumir de fato uma nova vida através de mim, para que vocês agora, por mim, possam viver essa vida. Mas o que vocês fizeram? Vocês, ao invés de assumir Cristo como uma identidade de vida, vocês ainda continuam seguindo aquilo que está no coração de vocês. Agora, meu querido, não adianta somente obedecer, tem que obedecer com o propósito de ser, senão não adianta. Nós não ofertamos, o pastor falou bem, os dízimos porque a igreja precisa, porque existe no meu coração um desejo de realmente fazer com que a obra do Senhor continue, e eu faço parte disso, eu quero contribuir. Eu tenho que ter uma clareza de fato do meu coração, para que quando eu oferte realmente de coração, porque não é por quantidade, mas é por sentimento de coração, é por liberalidade.
E às vezes nós estamos preservando o rito e esquecendo do seu propósito. Você está fazendo isso. Você pode fazer, quem sabe, como uma enfermeira talvez fazia no hospital. Ela desligava o aparelho, mas eu quero fazer uma oração antes. Senhor, leva essa alma. Mas não combina isso. Nós nos tornamos um povo que age muitas vezes por um sentimento da lei e perdemos o principal propósito de Cristo, que é o amor. E Paulo vai falar isso: eu sou movido por amor, tudo que eu faço é movido por amor, tudo que eu vivo é por amor. Pastor, eu sou casado há 30 anos, se não tiver amor no casamento, você está em adultério, casado. Nós não precisamos ter outra mulher para estar em adultério. Basta não amar quem está com a gente, é adultério. Porque na lei, o problema era o que você fazia: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isso é um ato de ação. Mas quando Jesus vem, ele cria na nova criatura um novo senso. Ele diz: agora, se você olhar para alguém com ódio, você a matou. Olha só, Jesus estende. Se você só pensar na mulher do seu próximo, só pensar, você já adulterou. E isso é que deixa as coisas do Evangelho muito mais difíceis. Não é apenas o ato, mas é o sentimento de valor gerado na mente e no coração. E quantos de nós nunca matou ninguém na faca, no revólver, mas mata em pensamento, em palavra? Quero que você morra. Você não presta. Você não vale nada. Você tem que morrer. Quantos você já matou? Eu era alguém que não pensava sobre isso. Eu vi o Evangelho, como Paulo está ensinando a igreja, olhando para o judaísmo. Eu não faço, eu faço, mas eu não sabia que tinha mesmo valor diante de Cristo. Porque o evangélico, de fato, precisa encarnar no Evangelho aquilo que Jesus tem para nós. E isso faz toda a diferença. E é por isso que a gente muda a nossa relação em relação às pessoas, porque nós não somos mais um povo pautado por um sentimento do que faz. Alguém disse que quem é culpado pelas mortes no Brasil não é o assaltante, não é o bandido, somos todos nós. Todos nós temos que ter um sentimento de culpa. Todo mundo que está vivendo perto de você, ou que você saiba que tem algum, você tem que ter o seu culpado. É interessante, a gente perde essa noção. Se você olhar o Salmo 155, Davi vai falar sobre a questão dos deuses. Tem olhos, mas não vê. Tem pernas, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem boca, mas não falam. E o que Paulo vai dizer é o seguinte: tem muitos evangélicos que se tornaram ídolos. Ídolos. E eu pergunto para você: você é um ídolo? Nós estamos aqui, que bênção de casal, e um jovem aqui que perdeu a visão. Mas ele não é um ídolo cego. Cego está isento de muitas coisas. Vamos imaginar que nós estamos numa fila aqui e alguém enfia a mão no meu bolso e rouba a minha carteira. Quem viu e não falou é mais culpado do que quem não viu. Às vezes é melhor a gente não ver. A Bíblia vai falar isso. Então tem muitos de nós que somos mais cegos do que o irmão. Nós estamos vendo gente do nosso lado. Quantas vezes eu fiz isso? Eu morava em apartamento, e apartamento com muita gente, tinha briga de marido e mulher, e alguém disse para mim: meu irmão, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu era cego, surdo e mudo. Você me tornei um ídolo. Porque se eu fosse do Evangelho, se eu ouvi e vi alguma realidade errada, eu vou lá e faço alguma coisa. Porque senão é melhor de fato ser cego. Porque aí não está sobre mim sentença nenhuma. Não vi nada, não ouvi nada. Então, muitos de nós transformamos a idolatria num sentimento de vida. Nós sofremos abusos e ninguém fala nada. Nós somos, muitas vezes, vivemos violência e não abrimos a nossa boca. Nos tornamos ídolos. Nós vemos pessoas ao nosso lado morrer de fome e não fazemos nada. Nós somos ídolos, como paralisados. Pastor, eu vi um homem na rua pedindo esmola.
chorei, mas não fiz nada. Então você é um ídolo, é melhor você continuar como você está, uma situação errada de idolatria. Você não adora o ídolo, você tornou-se um ídolo. Porque idolatria, meus irmãos, não é só um sentimento de alguém que adora, é um sentimento de alguém que se transforma. Paulo vai dizer aos Gálatas aqui: vocês se transformaram em ídolos, ao ponto em que vocês vivem só para vocês, da maneira de vocês, e o resto não interessa. Vocês confundiram o Evangelho, porque o Evangelho, eu quero encerrar com os irmãos, pensando naquilo que Paulo fala no capítulo 5, versículo 22. Olha que coisa. O que o Evangelho faz através do Espírito Santo? É algo que a gente ouve muito, prega muito, mas muda muito pouco. O fruto do Espírito é o amor. Paulo vai falar: olha, vou fazer então uma avaliação dos membros da igreja da Galácia. Se de fato vocês são o povo do Evangelho, ou são um povo de evangélicos apenas, que estão criando um Evangelho que não existe. Vocês não são o povo do amor? Não são ser conhecido como povo do amor? Quando alguém fala assim: se tem alguém que ama, aqui é o povo da Brasil para Cristo. Se tem alguém que ama nessa cidade, é o povo da igreja mundial do poder de Deus. Povo que ama. Outra coisa, o fruto do Espírito faz, através do Evangelho, o gozo, traz alegria. Pastor, mas a gente não vive sempre momentos de alegria. Não vive, mas nós temos uma alegria em nós. Nós não somos um povo que não vive apenas lamentando. Nós somos um povo que sabe também compartilhar a alegria de Cristo em nós. O fruto do Espírito é a paz. Você tem paz, irmão? Você é um povo que está em paz? Em paz quer dizer assim: estou tranquilo sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim. Meu coração está em paz. Esse é o fruto do Espírito que o Evangelho produz. Outra coisa, você vive a longanimidade. Quer dizer, você é uma pessoa assim que tem um sentimento em relação ao próximo de estendido. Não, pode mexer comigo que eu não vou reagir. Sou longânimo, né? Ajo num sentimento de que meu coração é maior do que muitas vezes a minha raiva. A gente perdeu a percepção. A gente não é benigno. A gente não é um povo que faz as coisas pelo bem. Quem deveria estar cuidando, meus irmãos, dos doentes nos hospitais, aqueles que estão sofrendo, seria a igreja de Cristo. Um povo que tem que amar mais e chegar próximo das pessoas pelo bem, assumir uma identidade de ajudar os moradores da rua que estão sofrendo, que estão passando fome. Porque o Espírito do Senhor nos ensina isso como servos. Paulo continua falando: vocês são um povo da bondade, da fidelidade. É um povo fiel. Não sei se você sabe disso, mas se você for num pátio do Detran, de apreensão, tem muitos carros que está escrito atrás: esse carro pertence a Jesus. É o que está fazendo no pátio do Detran. Apreendido. Por que foi apreendido? Porque quem comprou não é fiel, não paga as contas. Eu já não posso nem falar sobre isso, né? Porque eu acho que nessa área os cristãos são terrivelmente maus pagadores nas coisas deste mundo. Não assumem uma proposta de serem fiéis nos seus compromissos. Não assumem. Um dia alguém falou para mim: pastor, mas o senhor podia mudar aquilo que o senhor falou e tudo bem. Eu falei: meu querido, você não estava lá quando eu falei, mas Deus estava quando eu falei. E quando eu falei, eu assumi de fato o que eu ia fazer. E se eu falei, Deus ouviu, eu sou fiel naquilo que eu falei. Mas nós não somos um povo que vive o Evangelho. Nós somos um povo ainda evangélico, criando alternativas diferentes daquilo que Paulo fala. Nós não temos mansidão, nós não temos domínio próprio. Não temos domínio próprio. Nós não conseguimos realmente exercitar a vida cristã pautada no Evangelho para viver aquilo que Deus quer. E o meu desafio para você nessa noite é, através desse novo normal, que é você voltar para a igreja, para viver essa maravilha da comunhão que estamos aqui, você não volte como a mesma pessoa. Que você possa surpreender o pastor Cláudio. O pastor Cláudio falou: rapaz, eu tinha um grupo de louvor e agora tem outro. Eu tinha pastores que estão ao meu lado
que antes, olha, eu vou contar, hein? A nossa categoria não é muito boa, os pastores. Mas agora não, eles são meus amigos. Não, agora eu tenho famílias na igreja que realmente posso contar de poder saber que estão comigo nesta obra. Será que nós vamos voltar diferentes para viver essa nova experiência de Deus na igreja, de ter o Evangelho? Ou ainda vamos continuar sendo evangélicos, apenas nominais na carteirinha da igreja? Você sabe que eu gostaria era disso. É de ver pessoas chegando na igreja. Por que você veio aqui? Eu vim porque meu vizinho é insuportavelmente evangélico. Eu não aguento esse vizinho. Eu já parei o carro na calçada dele e ele não falou nada. Eu já parei no portão da casa dele. Sabe o que ele fez? Ele saiu, pegou a mangueira e lavou o meu carro. Aí sabe o que eu fiz? Eu não só parei na casa dele, como aumentei o som no último, para deixar ele invocado com a música. Sabe o que ele fez? Ele pôs todo mundo sentado lá fora e ficou ouvindo a música, sem falar nada. Sabe o que eu fiz? Eu não aguentei. Eu passei a noite inteira fazendo barulho na minha casa para incomodá-lo. E sabe o que ele fez? De manhã, como eu passei a noite inteira sem dormir, eu abri o portão, tinha uma cesta de café da manhã. Uma mensagem escrita assim: já que você não conseguiu dormir à noite, mandei preparar um café especial para você e para a sua família. O que vai acontecer com esse vizinho, meus irmãos? Alguém tem alguma ideia? Será que ele vai aceitar o Evangelho, ou pelo menos vai parar de fazer essas malcriações? Mas sabe por que não para? Sabe que seu vizinho está 40 anos brigando com você? É porque ele briga de lá e você briga de cá. Ele bate de lá e você bate de cá. E você vai perder. Nós somos do Evangelho, meus irmãos. Somos uma outra realidade. É insuportável. Uma vez eu recebi um marido falando da esposa: pastor, é insuportável brigar com a minha esposa. Já tentei de tudo, ela não briga. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ela fala assim: tem problema, eu perdoo. Não tem problema. Pastor, quando eu estou bravo com ela, sabe o que ela faz? Ela faz a janta e o almoço ainda melhor. É insuportável essa mulher. Aí eu cheguei à conclusão: sabe uma coisa? Eu vou me render a ela. E viveram felizes. É isso que o Evangelho faz, diferença. Paulo vai ensinar. E eu gostaria de encerrar, sei que já foi muito longe, orando por você. Porque você vai sair daqui agora sabendo que o Evangelho, meus irmãos, não é fácil. Você tem que assumir algo a mais na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, qual foi a sua disposição. Eu sei que para mim tem sido muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque o inimigo às vezes não está longe, está dentro de casa. O inimigo, que eu falo assim, a cilada de Satanás está dentro de casa. Eu fico imaginando como é que é viver numa família onde o marido não é cristão, a esposa não é cristã, os filhos estão envolvidos em drogas. Obrigado, pastor. Onde o marido bebe e às vezes é meio violento. Onde a família está enfrentando dificuldades com o homossexualismo. O que você faz? Usa os frutos do Espírito. Viva a verdade, mas não deixe de amar. Não deixe de ter paz. Não deixe de ter mansidão. Isso vai aborrecer o pecador, vai aborrecer o inimigo. Você sabe o que deixa o diabo mais bravo? É quando ele ataca o cristão e o cristão não responde à cilada do inimigo. O diabo tenta fazer algo e ele fala assim, ele continua firme. Eu já mexi no marido, nos filhos, na vida, no salário, na doença, no corpo. E essa não é uma medida nova. Não aconteceu só no Novo Testamento, na igreja da Galácia. Aconteceu na vida de Jó. Eu quero encerrar com isso. Jó sofreu demais. Mas teve um momento em que ele aprendeu que não apenas precisava ouvir aquilo que Deus tinha para ele, mas precisava assumir uma identidade de Deus. E disse que em vez de reclamar dos seus amigos, que não eram muito amigos,
que eram aqueles que mais amigo da onça do que amigo de verdade, diz que ele passou a orar pelos seus amigos. Acho que ele falou: Senhor, eles estão querendo o meu mal, mas eu os amo. Eu quero pedir a bênção deles. Quero que o Senhor nos abençoe. Essa é uma atitude do Evangelho. O Evangelho só abençoa. O Evangelho não critica. O Evangelho não faz juízo. Faz juízo. Nós enfrentamos agora a discussão. Aquela criança de 10 anos aborta ou não aborta? Isso não é papel da igreja. O papel da igreja é amar. Amar quem aborta, quem não aborta. Amar. Agora, acho que a criança não tem nada a ver, é uma discussão que vai longe. Mas a igreja, se vivesse o amor, a situação não chegava daquele jeito. Mas nós queremos julgar. Nós queremos julgar quem é preto. Estamos vivendo isso, né? A polícia no Brasil mata simplesmente pela cor da pele, da sua raça. Sabe por quê? Porque é comum, a gente faria isso também. Se um menino branco pulasse dentro da sua casa de noite, você ia imaginar, né? Ele veio pegar pipa. Pipa, você não sabe o que é, né? É bem paulista isso. Agora, se um garoto negro pulasse na sua casa de noite, ele veio fazer o quê? A igreja é racista também. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de evangélicos. Pastor, mas se for um ladrão e eu for, não tem problema, deixa ele matar você, olha, para mim morrer é lucro, não é assim que Paulo fala. Assuma então o peso do evangelho. Paulo vai encerrar a carta aos Gálatas, que nós transcorremos rapidamente, no seu último texto, capítulo 6, versículo 14. Olha só, a recomendação para uma igreja que quer viver o evangelho: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus amados, que coisa maravilhosa a gente poder entender que vale a pena muitas vezes a gente pagar o preço para que o Evangelho continue fazendo o que o Evangelho tem que fazer. Vou contar uma experiência para os irmãos de um casal em São Paulo, que eles resolveram adotar as crianças da rua para sua casa. E eles realmente tiraram muitas crianças de rua. Ele deixou até o trabalho dele, porque estava difícil onde ele morava, porque as pessoas não aceitavam crianças de rua. Ele foi para um bairro menor e começou a cuidar das crianças. Ele tem apenas um único filho. E depois de alguns anos cuidando de muitas crianças, dentro da sua casa e fora, o filho dele subiu no telhado para inclinar uma pipa. Sabe o que aconteceu? Caiu e morreu. E no coração daqueles pais foi mais ou menos: Senhor, mas nós fazemos tanta coisa pelo Senhor, porque o nosso único filho o Senhor tirou dessa maneira. Ele ouviu uma vozinha lá de cima e falou assim: mas você vive pelo Evangelho ou vive como evangélico? Sabe o que ele aprendeu? Que a morte do filho dele precisava trazer mais pelo menos 10 para dentro da sua casa. É um que foi, mas é 10 que precisa entrar. Ele aprendeu que ele amava mais até o filho dele, que era de sangue, do que os outros. E sabe que ele falou: Senhor, obrigado, porque agora eu não tenho amor do meu sangue, e eu posso amar mais todos do que amava antes. Ele fez uma situação de crise uma oportunidade do Evangelho. Nós estamos numa crise do Covid. Eu quero que você faça dessa crise uma oportunidade de aflorar no seu coração o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. E eu quero que você saia daqui com esse desafio. Não é um desafio simplesmente de hoje do culto, mas é da vida do Evangelho. É sair daqui dizendo: Senhor, eu quero viver a cruz, eu quero assimilar o Evangelho com toda a sua dificuldade, com toda a sua luta, pagando o preço que for, mas eu não vou envergonhar o Evangelho. Eu quero ser uma pessoa que todo mundo fala: eu quero ser como essa pessoa, a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Eu quero pagar o preço. Eu quero que o meu marido veja em mim o Evangelho transformador. Eu quero que a minha esposa veja em mim, meus filhos vejam em mim, meus amigos do trabalho vejam em mim. Eu quero de fato fazer com que o Evangelho assuma em mim uma nova direção. Eu não quero ser insensato.
Porque às vezes eu acho que o Espírito Santo está falando para nós, muda, transforma, haja, e a gente continua insensato, tomando um senso contrário aos propósitos de Deus. Você, meu amado, vai morrer no Evangelho. E eu quero dizer para você que o caminho do evangélico não é do céu. A Bíblia diz: em meu nome você expulsou demônios, em meu nome você falou em línguas, em meu nome você fez muitas coisas, mas eu não te conheço, porque eu só conheço os transformados pelo Evangelho. Porque eu poderia usar uma mula, usei você, simplesmente isso. Mas se você apenas for alguém usado e não transformado, não significa nada para mim. Eu queria orar por você, quem sabe, diante dessa Covid, diante de tantas coisas que a gente viveu, você ainda não aprendeu algumas coisas. Aprenda, pelo menos nesta noite, que Deus, que moveu tudo isso que nós estamos vivendo, para chamar a nossa atenção, que o Evangelho vai mais longe e gere em nós uma nova criatura, uma nova igreja, que sejamos um novo marido, uma nova esposa, novos filhos, novos crentes, nova igreja, um novo Brasil, uma nova vida em Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor está preocupado com a sua igreja, e por isso o Senhor deixou a tua palavra, que através de Paulo serve também como carta para esta igreja, Brasil para Cristo de Caraguatatuba. E esta palavra para nós, Senhor Jesus, hoje seja transformadora, que haja um sentimento no nosso coração de urgência de mudança, que nós possamos de fato deixar de viver como evangélicos que estão dando mau testemunho e passamos a assumir um evangelho de fato, em que as pessoas sejam tocadas através das nossas vidas, que nós possamos ser Cristo nesse mundo, manifestando tua glória por onde passemos. Cuida de nós, Pai. Faz com que realmente aquilo que fez no passado, o Senhor possa fazer de nós. Como o Senhor usou Paulo, usa as nossas vidas, para que nós possamos mudar a realidade de hoje das nossas igrejas. E que haja em nós um sentimento de transformação, para que nós possamos realmente assumir a vida de Cristo para este mundo. Esse mundo que está sofrendo tanto, Pai, que está esperando tanto a cura, Senhor Jesus, através das vacinas para o Covid, mas esquece, Senhor Jesus, que nós podemos, dependendo de nós, proporcionarmos uma cura ainda hoje da nossa mente e do nosso coração, que é Jesus Cristo. Que a tua palavra, que não apenas toca, mas muda as nossas vidas, possa mudar os nossos corações nesta noite, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.